Fala, meu povo! Estou muito feliz em anunciar o início do nosso podcast Odon Talk. Aqui ao meu lado, o Dr. Luiz Cardoso e à minha frente, o Dr. Vitor Maiorano. Vitor, explica aí pra gente onde surgiu essa ideia de iniciar o podcast, o que é o Odon Talk? Essa ideia surgiu justamente do cenário que a gente está vendo aqui, de trocar ideia. Obviamente, regada a um pouco de cerveja, quando começou tudo, mas a gente estava conversando dia a dia clínico, o que é que acontece no nosso consultório, no meu consultório, no consultório deles, e a gente fez, seria massa se um grupo seleto de pessoas, de estudantes, de profissionais, soubesse um pouco por onde começar. Eu tenho interesse em fazer bucomaxilo, eu tenho interesse em fazer endodontia, prótese, enfim. Então, como nós vivemos isso todos os dias, no dia a dia clínico, fiz, por que não a gente trocar a ideia? Passar um pouquinho, né? Passar um pouquinho essa experiência com a galera. Então, surgiu daí a ideia. Luiz, explica aí pra gente como é que vai ser esse episódio de hoje, qual é o objetivo de juntar nós três aqui pra estar conversando. Pois é, muita história para poucas pessoas, né? Verdade. Isso é. Então, diante dessa quantidade imensa de histórias que a gente resolveu compartilhar isso com as pessoas. Não só isso, como abrir para outras pessoas que tiveram suas histórias, que são peculiares, que são incríveis e que devem ser motivos de... Tem que transmitir, né? De transmissão para outras pessoas, né? Principalmente estudantes, pessoas que estão querendo acompanhar também, outras os colegas. especialidades, né? Só que para chegar até aqui, nós temos que começar com as nossas histórias. Daí, por isso que eu vamos quero- começar. Vamos começar daí. Primeiramente, eu quero diferenciar quem é quem. Quem é a pessoa e quem é o profissional. Então, Priscila, Sim. quem é que é a Priscila? Priscila Vital, Priscila, como pessoa. Priscila. Nada Priscila de Vital dentista. Fialho. Isso. Nada como dentista, a pessoa, Então, quem que é? nasci em 4 de 6 de 93, tenho Faz um conta aí. irmão... Faz contas, 28. 28. Tá Antes bem dos 30, tá de boa. Tenho um irmão, um filho, né? E a partir daí, desde pequena, minha mãe já percebia que eu era muito curiosa. E essa curiosidade foi crescendo junto comigo. Tanto é que quando eu terminei o ensino médio lá no Colégio Maria Montessori, eu tive muita dificuldade em escolher o que é que eu queria fazer. Porque eu queria fazer tudo. A odontologia foi a sua primeira opção? Então, no terceiro ano, teve até um lance lá de escolher o que é que você ia botar na sua camisa. Não sei se teve isso. Sim. Aí você colocaria o nome do curso, o que é que curso. você queria fazer, né? E nessa minha camisa já tinha odontologia. Só que aí eu não terminei fazendo odontologia, né? Terminou, né? De primeira escolha, né? Mas na minha camisa do terceiro ano tinha lá já odontologia, então eu já pensava em fazer isso. Tava predestinado. Isso. Então, assim, eu sempre gostei muito da área de saúde, porque eu gostava de biologia, eu gostava de estudar isso. Então, eu sabia que eu queria fazer a área de saúde, né? Então, acho que foi por isso que eu coloquei a odontologia lá na camisa, né? E depois disso, depois do colégio, eu fiz algumas opções de curso totalmente diferentes. Então, daí que vem essa curiosidade, né? Eu sempre gostei de... Por exemplo, quando eu estou lendo um livro, eu não leio só um livro sobre um assunto. Eu leio um livro sobre vários ao mesmo tempo. Então, eu percebo que desde pequena eu já tinha isso, A né? curiosidade que ele incentivava, curiosidade, né? E aí, depois do colégio, que surgiu essa vontade de fazer odontologia. Mas, voltando um pouco sobre a Priscila em si, durante o colégio ainda, no segundo para o terceiro ano, eu engravidei, então tem muita história aí antes disso. Com quantos anos? Né, com 16 anos, né? Então, foi 16 no ensino médio. Então, eu posso dizer que a Priscila em si, sem ser profissional, já viveu bastante coisa, então tive que amadurecer muito cedo, né? Então, eu sou nova relativamente, né? Tenho 28 anos, mas já vivi bastante coisa. Tem então, muita história tenho nisso muita aí, coisa né? para contar. Idade é só um número, né? O que importa é a maturidade que você leva nesse Justamente. meio Às tempo vezes aí. você fica velho e tem a maturidade de 10 anos. Você, por exemplo, Luiz, tem quantos anos? Eu não tenho maturidade de 10 anos. Pelo menos eu acredito que não. Pelo menos, né? Tenho 30. Tem Acabei 30. de fazer 30 anos, cara. Fala mais aí, Tá novo. Dizem que um homem chega à sua maturidade pessoal, financeira, sexual, tudo que se finalizar com AU, aos 30 anos. Então tá Começa bom aos demais. 30. Vamos Tá lá, bom graças demais. a Deus. né? Tem essa expectativa esse ano. Pois é, justamente. Agora deu start. Então, minha vida não tem muita emoção, não.
na minha infância, acredito. Mas vivenciei bastante coisa. Não fui um menino de condomínio, né? Então eu sempre vivia no bairro onde eu morava, na rua, brincando, né? Sempre fui uma pessoa bem... Não era aquele que jogava a chimbra no tapete, não. Não, era que Na nossa descia época, de né? carrinho No de barro. rolimã ainda, muita Raiz. Na coisa. nossa época ainda era na rua, né? Na rua. Então, eu vivi muito assim, né? Eu sempre fui filho único. Vou introduzir um pouquinho aqui, mas meu pai tem um casamento anterior à minha mãe, né? Que são casados até hoje. E meu pai teve uma experiência bem ruim em relação ao meu irmão, que não quis muito estudar, né? Teve toda essa questão. Hoje está bem, tudo, mas não teve essa questão de estudar. Então, o estudo sempre esteve presente desde que eu me conheço como gente. Né? Aquela incentivar a estudar, já que minha família não tinha grandes oportunidades, né? Eu não vim de uma família bastarda, nem nada disso. Era muito contado. Então, desde pequeno, eu sempre vi meu pai contando centavos para me dar o melhor que ele podia me dar em relação à educação. Então, eu sempre me alertei um pouco em relação a isso desde cedo, né? Que eu conseguia visualizar o esforço de meu pai e de minha mãe, o claro. valor, a missão, Então, né? eu conseguia ver esse valor e era muito pautado em relação ao estudo, né? Apesar de ter essa vivência toda e tudo. E uma coisa interessante na minha infância é que eu sempre gostei de ir ao dentista. Foi mesmo? Meu pai tem medo de sério? dentista até hoje. Meu pai fala, não, mas meu filho fez odontologia. Cadê ele? Sentado na cadeira, é difícil. O pai dele tem medo de verdade. Pavor. Assim, de verdade. Medo de tremer. Aí eu fico segurando na mão dele e a coisa vai começando a andar. Né? E eu sempre fui sozinho. E isso chamava a atenção dos meus dentistas, que falavam, poxa, ele vem, é muito raro uma criança vir aqui extrair dente, fazer canal, já fiz uma vez, restauração, extração, enfim. E nunca teve nada, ele gostava disso. Deixar fazer o E dentista deixava fazer o fazer. procedimento, Deixa né? fazer, deixa E fazer. isso sempre meus pais comentando me alertou, né? Foi uma das coisas que me motivaram a buscar conhecer mais a odontologia. E você, Vitor? Conta aí pra gente sua infância. Pô, Como é que foi? De onde você veio, o que você comia? Maceió, Alagoas, terra boa do Aí, Nordeste. Sou daqui mesmo. E a minha infância sempre foi muito boa. Sempre fui um cara um pivetinho muito proativo, muito danado. Apanhei muito da minha mãe. Foi daí que eu comecei a aprender. Dona Ivana. E Dona Ivana. E foi com isso. E eu lembro, no colégio, eu não tinha muita aptidão em nada. Então, eu nunca fui bom em nenhuma das matérias. Isso é verdade, né? Isso é verdade. É tipo assim, eu estudava para passar, mas eu nunca fui muito apegado à biologia, à ciência, à química. Não, tem umas coisas ou outras que a gente dava uma desleixada, né? Então, e tem outras que a gente se sobressaía. Tipo, eu gostava de história, eu gostava de biologia, mas nada que me apaixonasse. Eu estudava para passar, passei de ano. E, por incrível que pareça, no meu no terceiro ano, isso 2010, eu cursei, fiz o cursinho, fiz o cursinho para passar em Direito. Passei em Direito, cursei 4 períodos, ou seja, 2 anos. Quando eu ia pro 5º período, eu lembro como se fosse hoje. A gente tava no jantar de domingo e minha mãe fez, eu não sei o que o Vitor faz nesse curso de Direito. O Vitor não conversa com ninguém, o Vitor não tem lábia, ele é todo introvertido, é antipático, é chato, então ele tem que estar... Sincerona. Sincerona, isso tudo eu calado, né? Eu não costumava ouvir muito minha mãe como um adolescente ou um adulto jovem. Todo mundo é rebelde no começo, né? Essa foi uma das primeiras vezes que eu parei e fiz, pô, realmente. Ela tá certa, Ela tá certa. A mãe sempre quer o bem da pessoa, né? Só que o cara cria aquele muro, querer ser independente. E às vezes você tal. só enxerga de quando Muito vem de outra depois. pessoa, né? Tanto que eu Já tô perde aqui o foco. hoje, depois de 5, 6 anos formado, tô dizendo, pô, ainda bem que eu escutei minha E mãe. agradece a ela Mas por isso. ela que falou, faça odonto. Então, aí nesse almoço de domingo na casa Você dos já meus tinha avós, começado, só um parênteses, você já tinha começado a cursar? Já eu tava Ou você tinha passado só da Eu faculdade? tava no 4º período de Direito e ia pro 5º, então eu cursei 2 anos e meio. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu estudava, passei em todas as matérias e... Mas não tinha aquele amor, né? Não, eu só estudava, Só eu não ia. entendia nada. A única coisa que eu lembro de Direito era de consórcio, que eu aprendi no 4º período. Enfim, aí nesse almoço de domingo minha mãe falou, Vitor, por que você não faz odonto? Eu fiz, oxe, do nada essa pergunta. Depois que eu perguntei pra ela, ela falou que um dos sonhos dela era fazer odontologia. Ah, ela já tinha isso pra ela, Já né? tinha isso pra ela porque ela teve uma vivência no dentista, que eu acho que a gente teve. Ela usou praticamente todos os aparelhos. Ela usou o extra oral, mesmo? o freio de burro. Desde ela novinha? Desde novinha. Então, a dentição da minha mãe, porra, até era cheia de apinhamento, de uma bagaceira. Então, a vivência que ela teve no dentista, ela disse que foi muito bom.
Ela gostou pelo do conta do resultado. resultado estético, exatamente, o resultado. Ela fez, por que você não faz a odontologia? Eu fiz, por quê, mãe? Isso aí, do nada. Ela fez, porque você vai estar lá no seu consultório com a mão na boca do paciente, você não vai precisar conversar com ele e você vai se dar bem, porque você não conversa com ninguém. Ela viu de acordo com sua personalidade. Exatamente. Eu fiz, porra, Mas que se fosse sacada. hoje, talvez ela deixasse você fazer direito. Você Então, fala pouco, você não fala pouco. né? Porque hoje, Desenrolar. uma das coisas que eu falo mais na parte lá no consultório mesmo, o que muda um atendimento para o outro, um profissional para o outro, é a relação interpessoal. Então, tipo, é como você vai lidar com o paciente. É trocando ideia. Não precisa nem você falar como dentista, é mais você ouvir. Você ouvir, você poder interpretar aquilo e falar para o paciente o que ele quer ouvir. Então, com isso daí que minha mãe falou, por que você não faz odonto? Eu fiz, pô, pode crer. Daí começou a resenha. A gente entrou, hein? Tanto que eu e Priscila, nós se formamos juntos em 2017. A gente formou em 2017. Se formou em 2017. Cologrado em 2016. Não, 2017. 2017. Então tem Porque 5 eu anos, saí temos 5 anos de direto pra formados. Isso. Aí agora que eu lhe pergunto. Sim. Essa parte da profissional. Isso. né? Depois de 2017, nos formamos. E daí, a gente se formou, eu e Priscila juntos. Luiz é da Bahia. Luiz Pra da quem não sabe, Bahia. eu sou baiano. Aí Eu não aconteceu. sou parente de Léo Santana, por favor. Eu sou mais bonito, mas ainda assim eu não sou. Meu digníssimo, né? Nem falei. É verdade. Pra quem não sabe, nós somos casados Que festa, hein? Quanto tempo? Bora ver se ele sabe. Bora ver se ele desde sabe. novembro de 2021. Ah, Em plena pandemia, essa pandemia não tirou a gente. Ninguém vai Tava tirar lá mais. presente no casamento, muito bom, verdade. Sim. Sim. Daí eu lhe pergunto, vos pergunto pros dois. Quem é doutora Priscila Vital e quem é doutor Luiz? Porque vocês se conheceram lá na Bahia. Lá, a isso, residência gente de já se vocês. conheceu depois da faculdade, né? Essa isso. parte de odonto em si, apesar de ter meu nome lá no terceiro ano, eu não comecei fazendo odonto. Porque meus pais, eles são mais dessa área de administração, né? Eles são empresários. E aí, por influência, assim, eu vendo a família fazendo aquilo ali, eu gostava quando meu pai era professor, eu gostava de acompanhar as aulas dele. E eu falei, rapaz, quer saber, eu vou fazer administração. Do nada, assim, mudei. E aí eu ainda cursei também 1 ano e meio de administração. Só que, de alguma forma, também não me completava aquilo ali. Não, sei lá, acho que não batia muito bem. Eu achava que era um curso que eu poderia fazer mais na frente, né? Eu acho que é um curso que, na verdade, Pode ser complementar, pode né? ser complementar para qualquer profissão. Hoje em dia a gente vê É. que administração, contabilidade, Aham. direito, tem vários cursos que Isso, poderiam ser isso. complementares à odontologia. Só que odonto é foda, né? Odonto é... Delícia. E aí, meu irmão, na verdade, que eu lembro que eu comecei a falar isso pra ele, e aí ele começou a ver um concurso que tinha na época. Ele falou, Priscila, esse concurso aqui tem até odontologia e ganha tanto. Ele viu até pelo financeiro, né? Aí eu falei, rapaz, odontologia era algo que eu já vinha pesquisando desde meu terceiro ano. Eu acho que eu iria me dar bem nesse curso. Acho Mas que eu tu iria gostar. já tinha tido alguma experiência, alguém na família? Ninguém. Ou Zero, Nada. Zero. E aí, mas eu sabia que eu gostava da área de saúde. Então, eu já tinha pesquisado. Nunca tal, teve no problema em Google. ver sangue, não arriava a Nada. pressão. Pelo contrário, hoje em dia, Hoje em dia, né? o sangue vem, a pressão da Priscila sobe, energética. Sempre vai no olho. Por Vai exemplo. no... Rapaz, é uma coisa aí. E aí, eu desisti de administração no mesmo ano. Ia ter já um vestibular lá no SESMAC. E aí eu fiz vestibular no SESMAC e já comecei direto. Então, foi uma coisa atrás da outra, né? Você tentou fazer os dois ao mesmo tempo, né? Ou não? Você separou? Na verdade, o que eu tentei fazer ao mesmo tempo foi um curso que eu passei na Uncisal, que é tecnologia, é um nome bem grande, tecnologia de informação em saúde, alguma coisa assim. Que eu acho que é mais voltado para essa parte de software em saúde e tal. E aí eu cheguei até a fazer a matrícula, que eu acho que deve ser um curso realmente bem legal. Hoje é um curso atual, né? Eu acredito que seria um Tem curso legal. mercado, né? Mas eu já tinha filho, tudo, eu não... E eu já era também atleta de jiu-jitsu. Tem isso, que é Ainda tem importante isso, dizer. Muita coisa. Então eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que eu não iria dar conta de fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. E odonto, você sabe que Requer muito demanda tempo, muito tempo, né? E eu decidi só entrar em odonto mesmo e não fiz esse outro da Uncisal. Pronto, então, depois que eu comecei odonto, no 5º período, eu acho, lá no SESMAC, que a gente começa a cirurgia, né? Isso. E eu sempre pesquisando, e eu vi que tinha muitas áreas em odonto que poderia fazer. Eu digo, não é possível que uma dessas eu não vá, né, me identificar. E eu gostei muito de odontologia legal. Sim, Então, também. você Logo gostou? quando eu comecei. Mas eu gostava Logo muito... dos primeiros, acho que é o terceiro ou quarto semestre, você já tá... Não, na verdade, Já a gente tá não vendo pagou isso. nada a dentro gente do não tem local. nada, O único contato que eu tinha... Não teve curso? Não. É Não. disciplina? A gente Não teve, tem, não, tipo, disciplina. A gente tem, tipo, como é que um chama? assunto da matéria É. que falou sobre. Ah, eu tive a disciplina. Mas Mas é eu bem lembro legal, extra, bem assim, né? bacana.
Eu lembro que o que eu via muito de Odonto Legal era os seriados, né? Seriados Pois é. americanos que o cara fazia. Forense, aí E eu por sou louca por diante, seriados, assim, né? Eu Então, adoro. isso aí, e principalmente alguns casos eu lembro que alguns casos de serial killers que tem documentários que o cara conseguiu Pois é, saber quem exatamente era disso. Pela através dentição, né? da arcada Até do hoje cara. é questão de serial killer aqui. Então, Aí isso Então- era o único ponto que a gente viu do Odonto Legal, né? E aí eu entrei com isso, de focar mais em odonto legal. Só que todo mundo entra focando em uma coisa e acaba, né? Totalmente diferente. E aí a gente teve, eu acho que logo no início, não sei se você vai lembrar disso, um trabalho, eu não lembro qual era a matéria específica, que era para você estudar, para você entrevistar alguém da área que você queria. Lembro. E aí eu fui entrevistar a pessoa que fazia essa parte de odonto legal aqui em Alagoas. E aí ele foi bem sincero na época, assim, ele falou, ó, é uma área muito difícil, você precisa muito de concurso e tal. E eu comecei a ver que o mercado era mais fechado e isso foi me desanimando um pouco. E como também a gente não teve muito contato na faculdade, isso também não foi... Não incentivou, né? não Não foi me instigou a alimentando. procurar. Aí eu deixei minha cabeça aberta. Eu falei, não, quer saber? Vou fazer a faculdade aqui e vamos ver o que é Tô que na eu metade gosto. do curso, É. né? Vai vir muita coisa ainda. Pois é. Aí, no quinto período, foi quando a gente começou a pagar cirurgia. E aí, desde da primeira extração lá que a gente fez, eu Tu comecei... lembra da tua primeira extração? Foi um terceiro molar, você acredita? Não, acredito não. Tirei no fósseis. Tirei no fósseis. Brau. Se eu dizer que eu quase desmaio na minha primeira cirurgia, velho. mas daqui a pouco eu vou falar. Nossa. E aí, desde... Terceiro molar no fósseis. Terceiro molar no fósseis, viu? E aí, O desde chifre essa de boi? primeira... Ah, eu não lembro. Aí já É o 16. 16 É o que dá mais emoção, né? Porque se não vier o dente, vem o dedo. Vem o seu dedo. E a partir daí eu lembro que tinha até um monitor, né? Que ficava nos monitores lá e falou, rapaz, você leva jeito. Eu acreditei, né? Se ele tava mentindo, eu não sei. E aí, mas Provavelmente, né? Eu acredito, provavelmente- se ele estiver mentindo, eu vou acreditar. E aí eu comecei a gostar daquilo e eu comecei a perguntar pros professores, né, que estavam lá. Eu falei, poxa, como é essa área de cirurgia bucomaxilo? Apesar de que cirurgia bucomaxilo eu entendi depois que não é só extração, né? Não é só terceiro molar, não é só Começa siso, né? daí, né? Começa daí, mas comecei a perguntar. Depois ele, não, tem que fazer uma residência e tal. E aí, Google, né? Doutor Google, comecei a pesquisar o que é que precisaria para fazer essa residência. E aí eu peguei os editais e vi que existia uma prova de currículo. E aí até então não tinha feito nada, né, para ganhar aqueles pontos do currículo. Pronto, então a partir do quinto período eu decidi fazer residência. E fui fazendo tudo na base daquele edital do currículo, o que é que eu precisava fazer. Ou seja, Então, meteu a cara nos livros. tudo. Curso de Projeto de aperfeiçoamento. extensão, projeto de extensão, apresentação de casos clínicos. caso. Então, tudo que precisava para ter esses pontos nessa prova de currículo, eu fui fazendo check. Como é que é a seleção durante- lá? Você faz a prova, Você faz... tem a prova escrita, né? E tem a prova... Geralmente, assim, né? Cada lugar tem uma prova diferente. Mas você faz a prova escrita, tem a prova do currículo, né? Que você bota tudo que você fez que é o na que sua tu vida fez acadêmica. antes de chegar lá. E cada coisa vai contando. 1 ponto, 2 pontos. Dependendo do que seja, né? E, às vezes, também tem entrevista com o chefe da residência ou com alguém. Geralmente são esses 3, né? Perguntas, né? Nós fizemos a mesma prova. E aí verdade, foi. né? E aí, pronto. Ó o depois destino aí, disso, mais uma vez. Pois é, tá vendo? Tem mais coisas. Pronto, depois que eu decidi fazer essa parte de cirurgia, aí eu tomei algumas referências comigo, né? Lá, nossos professores, Dr. Taiguara, Dr. Lucas, todo mundo. Tem a doutora Clarice, que ela não é professora, mas ela também fez no mesmo lugar. E eu acho que isso é muito Salvador. importante, tipo, você ter um professor que lhe incentiva. Com certeza. Você tem que ter uma boa referência. Isso, Tá? Porque se você, fundamental. paguei cirurgia no quinto período, se eu não tiver um professor que não tá disposto a ensinar, não tá apto ali a tirar tuas dúvidas, não vai lhe incentivar nada. Então, tipo, para mim, cirurgia poderia ser uma coisa a mais, assim, ou se não, Sim, a sim. menos, deixar passar. Para você foi o... Foi o que abriu minha cabeça, Isso. né? Massa, né? E a partir daí, essas pessoas começaram a me mostrar onde era o caminho. Então, é mais fácil quando alguém lhe mostra o caminho. Apesar de que você vai ter que percorrer seu caminho sozinho, né? Mas eles apontaram, Priscila, o caminho é por isso aí. Aí é você e Deus, vá lá. Mas aí comecei a acompanhar eles no consultório, eles me levavam pra cirurgia. Isso ainda na faculdade, né? Ainda na faculdade. E aí, Dr. Lucas, se eu não me engano, falou, e Dr. Taiguara também, Priscila, começa a ir pro HGE pra você acompanhar os plantões, pra você ver como é o dia a dia. Vai que você não gosta. Bucomaxilo não é só extrair dente, não é só colocar implante, né? Veja se você vai gostar do plantão, de ver um trauma,
né? Você tem que ver se você tem perfil para Que isso. seria no né? âmbito hospitalar, né? Hospitalar. Porque, tipo, você pode ser hoje hospitalar, clínico, a parte de Isso. licenciatura, né? Isso. Então tem muita coisa também, né? Dentro de uma especialidade só. E aí eu comecei a ir pro hospital, tudo. Então tudo foi voltado para cirurgia, né? Depois disso. E eu só fui me apaixonando cada vez mais. E aí quando chegou mais pro final, mais perto de fazer a prova, o Dr. Taiguara falou que existia onde ele fez, que é lá em Salvador, na Bahia, residência. Do Irmã Dulce, Do né? Irmã Dulce. Bora, minha Bahia! A Bahia tem muita coisa boa. Apesar de eu ter vindo pra cá, mas... Ele falou que lá na residência tinha um programa de residente por uma semana. Que qualquer pessoa, se você quisesse passar uma estágio, semana né? lá, como se fosse um estágio, você vai acompanhando os residentes. Então é como se você fosse um residente e você vai acompanhando, pra você ver se você gosta. E aí eu fiz Isso, todo tipo de cirurgia você acompanhava? tudo. É como se você fosse um residente. Onde o residente tá, você tá atrás. Entendeu? E aí eu passei uma semana lá, como residente por uma semana, e me apaixonei. Eu falei, ó, meu objetivo, eu quero ser bucomaxilo, vou fazer prova em vários lugares. Mas meu objetivo é passar aqui. Então, como eu já tinha essas pessoas como minha referência, e eles fizeram lá, e eu gostei, quando eu passei essa semana, né? Você juntou uma coisa a outra, a indicação com o Juntei local. tudo, e aí comi o livro e fiz a prova. Na primeira vez que eu fiz essa prova, eu passei, né? primeira? De primeira, Toma. graças a Deus. Acho que também, muito por essa influência de já ter filho, tudo, então dei o sangue mesmo Tudo ali, que fazia, né? tu se identificava Fui com 200%. com a faca nos dentes, né? Como diz o povo, eu digo, não, tem que passar, né? Já tem toda essa bagagem, então eu tenho que acelerar meu passo aqui, né? E aí foi quando eu passei lá em Salvador, na Bahia, na residência de Irmã Dulce. O resto é história. Que ano foi esse? Ano 2017, eu colei grau, na nossa colação de grau, eu já sabia que tinha passado na residência. Já e sabia. na nossa formatura também. Então, por isso foi aquela por isso, festa, por né? isso que foi a festa. Aí veio dobrada, né? Dupla comemoração, Veio né? dobrada. De especialização e também de graduação. Mas Aí conta vocês se como foi encontraram em conta aí 2000... como foi a residência. Isso, vocês Pois se encontraram em é. 2017. Foi em 2017. Em março de 2017 que a gente Março. começou. A nossa colação foi em fevereiro. Em março Foi. eu já tava lá. Já se mudou de vez. Já se mudou de vez. E tu, tava lá esperando. Pois é, cara. Na verdade, bucomaxilofacial é o que eu entendi o que era bucomaxilo da mesma proporção que um paciente que nunca escutou falar de bucomaxilo Que não sabe, entendia. você fala bucomaxilo é um nome tão Eu não grande, sabia exatamente nada do que era isso. Ou seja, vai ser caro e não sei o que. Eu não sabia. Não, né? Mas precisa. não, mas isso Mas precisa, eu digo antes de entrar na odontologia. Sim, eu sim. entrei querendo fazer alguma coisa de extração. Pra mim era só isso. Mas Extrair sabia, dente, implante eu não sabia nem que era um parafuso, né? Entre aspas. Mas eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa mais cirúrgica, né? Porque eu gostava dessa área e tudo. Mas eu acho que pra mim resumia ali. Então no meu primeiro dia de aula, que era uma aula de apresentação, que é a UFBA, né? Quem não sabe, eu sou graduado pela Universidade Federal da Bahia. Existia toda uma comoção que reunia todos os professores, eles falavam brevemente, né? E aí eu me deparo com o professor Roberto Azevedo, É o chefe lá da residência. que é um baita de um profissional, mas é um cara muito sério e é um cara que é muito pautado na disciplina, né? E Ele hierarquia. foi militar, né? Então ele tinha muito isso, né? Bem rígido. Então, os alunos dele tinham que ser os melhores, né? E sempre foi, até hoje é assim. Ele sempre preza por isso. E ele falava que aluno tem que estudar, que aluno de odontologia às vezes não gosta de estudar, e que só quem gosta de estudar que vai para lá, que lá estão os melhores, que lá A tropa dele. é a nata, né? E que ele preza muito por isso, e de fato o curso da residência é maravilhoso. É fenomenal. Só quem conhece tem noção do que é isso. Ele falou, e eu sou bucomaxilo. Aí e o que é que ele faz? E aí foi por aí que eu comecei a me dedicar e tudo. A curiosidade também, né? curiosidade, E a ficar curioso. Mas na minha primeira disciplina de cirurgia, que é a cirurgia 1, a da UFBA, no primeiro dia de aula ele falou sobre anestésico local. E é um tema muito controverso em relação a Tem vasoconstrictor, não, né? E aí eu fiz uma pergunta para ele em relação a isso. Por que ele utiliza vasoconstrictor? Então ele... Isso no primeiro dia. Isso no primeiro dia. E eu já respeitava ele já tinha uma certa intimidação por conta daquela primeira abordagem. A Desde forma lá como até ele cá. fala, né? Você já fica... Da apresentação do curso no primeiro semestre até o meu sexto semestre, se não me engano, que começa a cirurgia 1, eu não tinha contato com ele. Via passando, né? Mas não conversei, nunca tive nenhuma relação de contato. E aí eu fiz essa primeira pergunta.
Aí ele perguntou pra mim qual era o meu nome. Aí eu falei, meu nome é Luiz. Essa hora já dá um... E aí ele Não, falou, mas só foi uma pergunta, né? aí ele falou, você que tem que saber o que que é. Vai estudar, vai estudar. Só que me deu um alerta. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fui imediatamente, fui pra biblioteca, fui pra tanto lugar pra tentar entender aquilo e ficar guardado na minha cabeça. Eu sei que na outra semana ele falou, cadê Luiz? A primeira coisa que ele fez. Ele lembra. Ele Imagina, falou, uma cadê semana Luiz? depois. Depois. Cheio de aluno. Eu até contei pra Chegou ele Prova pra depois. corrigir. Aí ele, Luiz, o que você me perguntou mesmo semana passada? Foi do anestésico, né? O que que é? Qual a diferença? Por que que você utiliza anestésico local com vaso ao invés de usar sem? Aí eu fui e respondi. Eu lembro que o pessoal da fileira atrás falou, meu Deus, isso aí se acabou, já era. E foi quando eu falei, de fato, eu acho que gerou um certo respeito ali até então, né? E dali continuou, eu fui estagiário dele por muitos anos. Você né? respondeu certo. Respondi certo, graças a Deus. E isso foi um divisor de águas. E aí eu queria ser uma pessoa parecida com ele. É bom você ter uma referência no ramo, né? É diferente dela, né? Ela teve o Taiguara que foi mesma escola, né? Mas eu tava ali direto com ele, então sempre Que é o buscava chefe, né? estar perto dele e assim, tudo. mano. Apesar de não falar muito com Aí- ele, eu sempre busquei ver como é que ele atendia, como é que ele falava com os Ele foi o pacientes. professor de vocês dois. Ele é o chefe da residência, De né? tudo. Agora a gente se conheceu durante a prova. Porque a prova era o seguinte, a gente fazia a parte escrita e aí esperava umas meia hora e ele já botava ali na parede quem passou. Então Na tinha hora. na hora. Então 10 pessoas passaram para a segunda fase, né? Isso quantas? É, Qual era a concorrência do ano? acho que era uns 30, né? Poxa, acho que 30 tinha uns para 1, 30, em 2017, né? É. E Eram aí- 3 vagas. Eram 3 vagas, é. E aí ele colocou lá na parede as 10 pessoas que passaram para a segunda fase, que seria a tarde. E aí a gente tava, né, no meio... Tinha um hiato de mais ou menos... Desculpe, tinha um hiato mais ou menos de umas 4 horas, né? Sim, entre o E aí resultado tinha e que a prova à almoçar, tarde. voltar. E aí, quando eu fui pra lá como residente por uma semana, eu conheci um colega da gente que chama Felipe Celano, ele também é bucomaxilo. E aí eu tava sozinha, porque eu sou de Maceió e todo mundo lá da Bahia, a maioria. E aí ele viu que eu tava meio, né? Sem saber pra onde Perdida. ir. Aí o Felipe foi e chamou, Pri, vamos almoçar com a gente? E tava com ele. Aí o Luiz lhe achou. Só que até então eu tava naquela tensão, né? Nem nada, né? Nem ficava olhando quem é que tava, quem é que não tava, né? Eu, não, vamos. E aí a gente foi almoçar no shopping, né? A gente foi almoçar no shopping. Conta aí. E aí a gente ficava, não, meu Deus do céu. Imagina. Só São no 3 10. Qual é a chance dos 3 passarem aqui? Alguém tá aqui lutando pra um cair fora, né? É concorrência, Cada um né? quer a sua Apesar da vaga. amizade, né? Eu era muito amigo do Felipe. Aí ficava, poxa, o Felipe tem que passar, né? Aí a gente Só que passa já viu o junto e Priscila, tal. fez, pô, queria era Aí comigo. já olhava e tudo, mas... E aí a gente ficava nessa, né? Foi o tempo inteiro assim. Inclusive, um professor da gente passou, que tava almoçando Foi, também. A gente, Dr. Braga. caramba, ele viu a gente, será que vão ser os 3? E acabou que... E aí, pronto, a gente chegou na faculdade, né? Pra fazer a segunda Aí ela foi mais pra frente, né? Que ela tava sozinha. Eu falei, Felipe, essa mulher ainda vai ser minha, viu? Então, eu ganhei 2 provas, né? Eu ganhei 2 provas. De resistência. Pois é. Acho que a prova dela foi mais difícil. Mas graças a Deus, o serviço de lança resolve. Incrivelmente, os 3 passaram. Você acredita? 3 passaram. Parece mentira, né? Mas os 3 passaram. Isso é bom. É a sintonia, velho. A sintonia dos três Diga. deve Ele estar teve, boa. ele esteve na festa de casamento também. Foi, acho que você conheceu, você não vai pequenininho. lembrar, um magrinho. Gente boa. Pode ter sido. Depois eu vou o lhe problema perguntar, é ele é gente lembrar. boa. O negócio é lembrar, né? Mas me conte você aí. Quem é Então. doutor Vitor? Eu lembro Pô. que você na faculdade, Vitor, gostava de muita coisa. Eu não penso em doutor Vitor gostando só Fazendo de cirurgia. uma coisa só. Eu É verdade. via você fazendo um bocado de coisa. Cara, a minha maior experiência que eu tive antes de fazer a faculdade de odonto era... Eu usei 7 anos aparelho. Então, tipo, eu sofri muito. Na época do cabelão. Não, Né? é um pouco... Eu tive cabelo já aqui. Então, o que você sabia que tu queria é ortodontia. Não, então, antes de fazer odonto, o único contato que eu tive, ninguém da minha Ah, certo. família nunca foi dentista, não tenho parente próximo como dentista. Então, o maior contato que eu tive com alguém que era dentista era o meu dentista, Sim, sim. que é o Dr. Jânio, que fez o tratamento ortodôntico meu, da minha irmã, do meu irmão, de vários amigos também, do Serginho. Aí. E eu passei 7 anos com aparelho, então esse era o único contato que eu tive até então. Quando eu entrei na faculdade,
tem poucas coisas que eu lembro no começo. Tipo, até porque no começo da No faculdade começo é uma coisa muito ampla, né? é muito ampla e, assim, pouco focada. Então, a gente pagava biologia, molécula celular, BCM, enfim, tem várias matérias que não completavam muito. Mas eu lembro um episódio específico que a gente foi, no terceiro período, foi fazer a primeira profilaxia. Sim, Isso com sim. baixa rotação. Na sua dupla. Na sua dupla. Começava assim, né? É. A gente começou nas crianças. Sério? Criança? Ave Porra, ali é teste Maria. mesmo, viu? Você começar com criança, pô. Aí eu já ia com medo da Quem criança. passar desse período já tá É, com teste... não, criança só lá no final, né? Que a Não, gente vai ter no oitavo contato. período. Não criancinha, mas eu falo de 8 às 12. Mesmo Mas assim, ainda assim, mesmo ainda assim. Ainda assim. Até porque a gente já foi criança. Sabe como é que é? Complicado. Chato não é complicado. Complicado. Mas tem bem, se bem que tem algumas crianças que é melhor do que muito adulto, viu? Depende. Talvez eu tenha sido. Então, você é o caso. Daí, nesse terceiro período, quando a gente foi fazer a primeira profilaxia, eu lembro que eu peguei a caneta de baixa rotação, fui fazer com a pasta profilática, e eu não sabia onde é que apertava, eu não sabia. Não sabia nada da cadeira. Nada. Eu não sabia o que tríplice fazia, se era vento, se era ar, se Apertou em saía, tudo, saiu se apertando. apertava, não sabia. Então, pra mim era uma novidade ali, não tinha contato nenhum. Totalmente diferente. Tipo, eu sentava na cadeira, o dentista trocava, o ortodontista trocava o meu bracket, eu sentia muita dor, se perguntava o porquê, quando o tempo vai passar, tem remédio, não tem, sair da consulta. E pronto, não E prestava pronto. atenção em mais nada do Então, lado. quando eu entrei na odonto, eu tava perdidaço. Tipo, Não sabia nem sentar direito, né? Não, no mocho eu ficava escorregando assim, eu pendendo pro lado. Aí, os primeiros períodos foi bem assim, fui levando. Então, a partir do quarto, quinto período, quando a gente começa a ver pra valer, Começa a ser mais isso, mais focado, rico, mais né? focado. Você também entende como é que funciona a faculdade, porque não é fácil. Não é, não Você é. acordar todo o horário, 6 horas da manhã, vai pra lá, à tarde tem clínica, você precisa fazer projetos de extensão para poder se... Não é só a aula, né? Não é só Você tem que aula. Se fazer- você ficar só focado na aula, com certeza você vai chegar a ser um profissional bem limitado. Então, você tem que expandir os seus conhecimentos, seja com projeto de extensão, seja... Projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, monitoria, Monitoria. estágios não remunerados, você chegar a acompanhar Uhum. algum dentista que você conhece, pô, isso vai ser muito mais válido do que você passar a tarde com a cara no livro. Claro que você tem que estudar a parte teórica, mas para quem é Tem que dentista, aplicar aquilo ali, né? para quem é dentista sabe que a prática é outro negócio. Então você tem que ver, você tem que sentir o pedal do pé, você tem que saber se vai apertar com Tem que, força. tem que sentar no mocho. Tem que sentar no mocho para poder sentir o que é a vida do dentista. Então, eu nunca tive muita predileção por nenhum tipo de especialidade. Tanto que hoje me perguntam, Vitor, você fez especialização? Não, não sou especialista. Mas eu sou multidisciplinar. Eu entendo de todas as especialidades um pouco. Então, fiz curso de capacitação, curso de aperfeiçoamento, o PSIC, PIBIC, estágios, enfim. Então, hoje, eu atendo praticamente com prótese, pério, extração, se bem que dentística, tudo. Mas tem o meu preferido, né? Sim, Então, sim. Mas você acha importante fazer especialização? Pô, Você sim, já fez sem muitos dúvida cursos de alguma. atualização, né? Sem dúvida. O porquê eu não fiz especialização ainda, justamente por conta de... Eu saí da faculdade direto para estagiar. Eu fiz um estágio, acho que uns 6 meses, antes de terminar a faculdade. Se a gente terminou a faculdade em 2017, 16, 17, então acho que em 2016, eu dei um ano, passei fazendo estágio. Esse estágio era clínica geral, clínica popular, eu ia lá, ficava sugando. Então saía da faculdade no oitavo, no sexto, sétimo período, eu descia lá a ladeira da catedral pro centro. E já ficava lá observando como é que fazia. Ficava sugando. Eu botava a luva, na época a luva tava barata, dava pra usar. pra Você auxiliar. dava pra comprar algumas caixas. Dava pra comprar umas caixas. Botava lá, ficava sugando e olhando. Ficava sugando e olhando. Isso basicamente todos os dias. Fiz, pô, gostei muito do dia a dia clínico. Tipo, atender o paciente, você lê o nome dele, chegar, você tem isso pra fazer. Então, a partir, quando eu comecei a ver, não o procedimento em si, mas tipo, a relação próxima que você tinha com a pessoa, com o paciente, fiz, porra, isso é irado, velho. Você escutar as Então histórias. acho que sua mãe errou nessa parte, viu? Então. Acho que sua mãe errou nessa parte. Hoje porque em dia eu digo, mãe, não é bem assim. Você tava errado, mas você tá certo. Era o momento, né? Não era o momento. Não era o momento. Mas hoje em dia eu vejo assim, porra, eu sou feliz pra caralho o que é que eu faço. Oh, com Tanto que a gente tá aqui certeza. falando Com isso. Não, a com gente vai certeza. passar Se a não hora gostássemos, a gente tava aqui, né? Mas me conta aí como é Exatamente. que foi seu início. Essa parte aí de recém-formado, você falou que já fazia estágio, né? Isso aí já ajuda Isso. bastante. Porque todo mundo sabe, qualquer faculdade, nutrição, odonto,
é muito difícil, né? Depois você Principalmente termina. por não ser remunerado. Sim, odonto é difícil. Eita. Você está... Odontologia é nível hard, né? Então, odontologia, primeiro que você gasta, a gente sabe que a gente gasta muito. Muito, muito, Se você não muito. fizer uma universidade, uma faculdade pública, você vai ter que Mesmo arcar. assim, você pagou muita coisa de material, né? Exato. A minha universidade era pública, mas você tem que pagar, né? A cada 6 meses era uma continha. Passou o período. Então, assim, apesar de ser pública ou particular, você vai ter que arcar com. Você vai ter que arcar com material, com equipamento, deslocamento, tudo, ou alimentação. Só que quem paga particular vai pagar mais. Quem paga a faculdade pública também paga um certo preço. O que cabe cada um distinguir o que vai fazer, claro que é com a sua condição financeira. Se você tiver como pagar a faculdade particular, massa. Sim, Se não, sim. porra, vamos estudar. É isso que eu quero? É isso que quero, vamos estudar. O profissional, seja de público ou seja de privado, quem vai distinguir como vai ser sua aptidão, sua capacidade, vai ser o seu estudo, velho. Com certeza, com Então, certeza. Mete a cara. né? mete a cara. Foi isso que a gente fez, eu acho. Tu estudando para poder passar na residência, tu também. Eu fiz, velho, vou estudar não. Eu vou trabalhar. Eu pensei. Sim, é outra claro que, assim, opção, eu claro. estudei os cursos de capacitação enquanto estava na faculdade. Eu fiz curso de atualização. Que ainda podia, né? Sim, Hoje em dia já. Isso eu achei ruim. isso é complicado. Achei ruim. Na faculdade a gente podia fazer cursos de atualização. Então eu fiz, no sexto período, eu fiz curso de atualização em cirurgia, bucomaxilar oral menor, para fazer extração de siso. Você já começa, né? Isso. Então, assim, para a gente fazer uma extração na faculdade, a gente fazia uma extração, 2 extrações por semana. Já no curso, a gente podia fazer 2, 3 2, 3 extrações pacientes. por dia, a Mas cada 2 dias na semana. é interessante isso porque o tipo de curso que você faz, que você estava fazendo, por exemplo, você faz um curso de cirurgia oral menor. Então, na sua prática clínica, você vai ter alguns casos que você já dá para iniciar a Já, fazer. exatamente. Então, aquilo ali vai estar se pagando, né? Então, o caso da cirurgia bucomaxilo, tem alguns casos de ortodontia também, que são de fato residências, dedicação exclusiva. Então, é um caminho um pouco diferente. Um pouco mais sinuoso do que você trabalhar com a parte clínica, né? Então, você conseguiu dar o start muito inicial. Muito antes do que a gente, no caso. E além disso, eu fiz curso de capacitação em endo. Fiz 10 meses de endo. Nossa. Parabéns. Parabéns pra quem faz. Eu acho lindo quando eu vejo a radiografia final lá com os cones, tudo cedinho, com aquele puff, que é o cone, quando extravasa, é lindo. Mas eu não tenho paciência pra fazer, Sim, certo? não, Apesar você de tem você que achar- usar esse sistema manual ou rotatório. hoje em dia Mas você outra coisa, precisa, né? porque a prótese às vezes depende Exato, da... eu preciso muito. Tanto que, como eu falo, eu atendo todas as especialidades? Não, eu entendo de todas, não atendo todas. Isso, é o Se eu não principal, atendo, né? eu indico alguém, como é o caso de vocês. Hoje em dia eu não faço mais terceiro molar. Por quê? Porque tem alguém mais apto. Vocês fizeram 2, 3 anos de especialização. 3 anos. Três. 3 anos de especialização. Então, o que eu faria em 2 horas, vocês fazem em 30 minutos. É bem isso. Por isso que eu acho importante essa questão. Eu fiz curso de atualizações. Vocês são especialistas. Vocês estão mais aptos do que eu. Eu sei fazer, mas vocês fazem mais rápido. Mas você acha é que bem esse... relativo ainda, né? Porque às vezes você não tem o curso, mas você tem uma aptidão tanto quanto, né? A pessoa Qual que interesse? fez. Hoje em dia eu não Prática, tenho né? mais interesse em fazer extração de siso. Eu prefiro fazer uma ponte fixa, Sim, Mas você sabe sim, fazer. com certeza. mas sei fazer. Sei diagnosticar canal. Inclusive, para recém-formado, o que eu acho mais interessante é a Priscila mesmo não teve a oportunidade de trabalhar, Não, foi né? direto Ela pra foi, residência, porque né? ela foi isso, direto. é isso. Mas eu tive 6 meses de prática clínica, que eu trabalhei numa urgência odontológica e eu trabalhei no consultório de um amigo. E o restante do tempo eu passei estudando de fato. O mais difícil para um recém-formado, até para especialista, é você saber até onde você pode ir. Pode crer. Então, assim, eu já fiz o curso, já tinha toda aquela coisa, acompanhava cirurgião, já tinha uma noção, já tinha visto muita coisa, mas às vezes na prática clínica chega um caso ali de uma extração, de algum caso de cirúrgico que você precisa fazer, que você tem que saber até onde você pode ir, até onde você precisa indicar, entendeu? E isso muitas vezes pode ser confundido com a euforia de querer fazer tudo. Então você é recém-formado, você quer fazer para receber. E a experiência o de dinheiro. ganhar dinheiro também, Isso. isso acaba fazendo com que às Então vezes você você pule etapas, né? Você vê lá, vou fazer uma extração de um 36 RR com canal. Vou fazer. Só que você é um recém-formado, você não sabe a dificuldade que é. Eu falo assim, por mim. Você ainda não teve a experiência de saber o que é que pode acontecer. Né? Exatamente. Aí você vai e mete a cara, muitas vezes você vai ter maiores problemas, maiores trabalhos do que você imaginava. Pode ser que na ponta do lápis, quando você faça,
Mas, porra, meio que paguei pra trabalhar. Porque Pois não é. vale a pena. Só o tempo que eu fiquei aqui. Só o né? tempo que eu fiquei aqui, isso aí já vai dificultar bastante. Eu admiro muito quem é destemido. E eu acho que você tem que ser mesmo destemido. Né? Mas é como o Luiz está falando, tudo tem um limite, né? Você também não pode ficar com muito receio de fazer, porque senão você não vai fazer nada. Exato. Nunca vai né? aprender. Porque na hora que esse mesmo recém-formado... isso? É, né? acho que é. Na hora que o recém-formado viu lá o RR, ele pode também conseguir fazer muito bem, né? Pode. E se ele ficasse com medo, ele... Nunca vou fazer isso aí. Deus Também me nunca vai livre. aprender. Então você tem que ser um pouquinho destemido também, né? Então tudo tem um limite. Mas essa parte de estágio aí que você falou, que você fez antes, Sim, boa. você acha que te ajudou na vida de recém-formado? Vamos não pra caralho. Foi um mas divisor muito- de águas, Foi, assim. sem dúvida alguma, porque, como eu falei, eu saí da faculdade já direto lá pro centro da cidade. Era a clínica popular. Então, a clínica popular atende tudo. Que tudo. chegar, tem que fazer. Desde profilaxia, raspagem, até extração imediata com instalação de prótese provisória. Então, tem tudo. Então, foi daí que eu comecei a ver como é que é o dia a dia clínico. Então, eu fazia... Quando eu comecei a estagiar lá, eu fazia profilaxia e fazia raspagem. Já foi uma vivência diferente, porque na faculdade, a gente fazia raspagem com cureta. Sim, Com as sim, foices, sim. né? Com cureta Não foice. tinha o prof, né? Não tinha... Na real, Ultrassom. tinha ultrassom, Tinha, só mas que... não usava. Não sei por... Acho que é porque tem que aprender a fazer na mão, Eu né? perguntei uma vez, professor, pode fazer com a raspagem com ultrassom? Ele fez, não, você tem que aprender com aqui, porque se você for fazer em algum canto que não tenha, você sabe fazer. Eu fiz, pô, beleza, você tá Tem certo. lógica, não? Você tem que aprender a fazer com aquilo que você tem naquele momento. Se você tiver uma coisa melhor, pô, vou fazer melhor ainda. Foi isso, quando eu comecei a fazer a raspagem com cureta, quando eu cheguei lá, eu fiz, cadê a cureta? Eu fiz, não, é com a ultrassom. Eu fiz, porra. Aí sai também. Aí eu fiz, tá, que massa, como é que usa? Entendeu? Porque eu Eita, nunca tinha, não não tinha sei. tido uma Mas experiência. pode ser mais fácil, não sei. Exato. Mas apesar de tudo, exceto a endodontia, tudo que você escolhia para seguir como estágio era algo que você já tinha uma certa Já tinha uma certa familiaridade, né? Já. Então eu comecei a fazer. O que eu gostava mais de fazer era restaurações. Na verdade, era acesso. Eu gostava de fazer muito acesso de canal e restaurações. Acessava, porque eu já sentia que o paciente ia melhorar dali. E as restaurações, principalmente restaurações estéticas. Que é um dos maiores trabalhos que aparece lá no E consultório. até hoje você também gosta dessa parte. Gosto. A parte estética em si, a parte mais função estética. Então, de reabilitar com prótese, com prótese dentística. E pério. Eu gosto muito de pério também, a parte da gengivoplastia, gengivectomia, aumento de coroa clínica. Enfim, mas no estágio, tudo que eu aprendi hoje como dentista foi no estágio. A faculdade, ela dá uma direção. Ela vai lhe dizendo. Só que você só vai se aprofundar Ela mostra mesmo. tudo, né? Assim, Ela mostra tudo um pouco. Cabe daquilo que você se aprimora, mas, pô, isso aqui tem mais a ver comigo. Que eu acho que foi o caso de vocês, por exemplo. Eu nunca tive problema em ver sangue. Não tenho, tanto que eu fiz extrações. Só que eu fiz, pô, beleza, não tem problema em ver sangue. Mas cirurgia eu curto, eu gostei muito de fazer, fazia muita cirurgia. Só que eu quero algo a mais, eu quero uma coisa mais... Assim... Porque você tem que pensar no todo, né? Foi isso que eu comecei a pensar. A cirurgia, eu falo de cirurgia porque é a minha vivência. Não é só o procedimento ali. Você tem que pensar no depois. É isso, né? exatamente. O paciente ligando. Exato, né? A assistência que Possíveis você tem que dar, complicações. as complicações você tem que saber resolver. Tudo você tem que saber resolver, né? Independente, né? Restauração, se der errado, tudo pode dar errado, né? Mas você tem que pensar no depois também, Depois, né? exatamente, Não que é o que conta mais. É o que conta O mais. transoperatório, a gente tá ali, direto. A gente sabe o que é que vai dar. Se doer, a gente depois, o que anestesia. você vai fazer se der errado? Se desse Exatamente. X ou Y, né? Pois aí você fez muito estágio na parte de cirurgia, né? Mas, diferente do Dr. Vitor, você conseguiu trabalhar antes da residência, que é uma coisa que eu não tive. Em relação ao estágio, eu iniciei o estágio na fisiologia. Vocês tiveram A gente também pagou fisiologia? aqui. Pegaram Como é também? estágio de fisiologia? Não, estágio não, monitoria. Ah, tá. Eu iniciei como monitor, então eu ficava nas pesquisas com ratos. Então eu dissecava ratos, né? Rapaz! Desde sempre gostou da conta de bagaceira, rato. né? Como de Salvador, barril. Não, poxa, era barril, né? Então eu já dissecava e tomava conta, né? Com a doutora Tânia. Tomava conta dos ratos. Tomava pra- conta porque a gente função, tinha que né? alimentar os ratos, né? É ciência, isso é ciência. Então, quando eu chegava no Instituto de Ciências da Saúde, eu tinha uma salinha, eu tinha a chave, e eu tinha que pegar os ratos, às vezes trocar de ambiente, né? Colocar a palha, tudo Mas que direitinho. ciência. Eu sei que teve um dia, né? Dando um parênteses aqui, pra mudando mim um não ia pouquinho. dar certo isso aí. Mudando Já um tá me pouquinho dando de a direção assunto. pensar. Era que ela não assista, pelo amor de Deus, esse podcast. Ou que ela assista. Mas eu fui pegar um que escorregou da minha mão.
e o rato começou a passar. E a gente não tinha o rato sobrando, sabe? Por causa desse errado. O estagiário perdeu o E a rato. UF Quando a batendo. coroa provisória cai. Pô, só tenho essa, meu Deus do céu. Procura coroa. E a UFBA, naquele momento, tava com orçamento reduzido para aquele tipo de pesquisa. Ah, é um rato, não conseguia comprar? Meu amigo, você ia na rua pegar um rato. Eu sei que o rato parecia um Homem-Aranha, escalando todos os lugares Direto. possíveis e imagináveis. Você vai ter fazer o que com esses E ratos? tinha um exaustor que estava ligado para circulação de ar. Triturou o Ele rato. chegou perto dali, por sorte eu consegui pegar no rabo dele. Meu Mas eu saí pai, tremendo Evitar o tanto. suicídio, né? É, pois é. E depois o meu, né? Depois todo mundo soubesse que tinha acabado com a pesquisa deles. E logo depois existia uma seleção para patologia específica, Que é né, oral. mais específica assim. Que pra é atuar. muito mais avançada, né? Sim, sim. Sexto ou sétimo semestre. Foi quando eu consegui, e aí comecei a iniciação científica a partir dali. Fiquei 2 ou 3 anos ali. Foi projeto de pesquisa? Isso. Então eu tava na patologia 3, às vezes como monitor, sendo que eu tava no quinto semestre, sabe? Então você já ganhava dinheiro da faculdade. Já ganhava R$400. Ai, 400 reais. Naquela muito naquela dinheiro. época eu pagava gasolina, me alimentava e ainda sobrava É uns isso. trocados. Uma das Hoje em dia vantagens... você nem a gasolina você vai botar, né? É só o cheiro, né? Tu chegou a fazer algum projeto de pesquisa na faculdade? Fiz. Eu fiz tudo que precisava, né? Como eu falei, fiz tudo que precisava que estava lá na edital. Então, fiz projeto de extensão, projeto de pesquisa, que terminou sendo meu TCC, com Foi sobre o quê? Marcílio Peixoto. Foi sobre maus tratos infantis. Em Pô, odontologia. lembrei, Lembra? verdade, lembrei, É. verdade. Pô, Então, foi legal. foi muito bom essa pesquisa. Na verdade, a gente saiu perguntando para bucomaxilo, odontopediatra e clínico geral. Quais são os sinais e sintomas de uma criança, se você conseguiria identificar se aquela criança estava Sofrendo maus tratos em casa ou não? Aham. Então foi irado. bem pesada e bem legal essa pesquisa. Mas eu gostei Bem curioso. bastante. É, curioso. Diferente, né? Fiz projeto de extensão também, que foi a partir daí. Fiz em prótese com o Dr. Flávio. Só Prodem. Bruno também. Tava no, Sim, no, ainda na lembro esse prótese, foi. Prodente, lembro. A partir desse projeto de Era extensão... remunerado? Não. Não. De extensão, não. A partir desse projeto de extensão, teve um dia lá que era para ver sobre prótese sobre implante. E aí, ele levou a gente para clínica de Taiguara. E a gente viu ele colocando o implante para depois ver como é que seria a parte da prótese. coroa. E aí, meu amigo, quando eu vi a parte do implante, eu digo, pra que eu quero isso. estar vendo a prótese? Se eu gosto de ver isso aqui, pra que eu quero, né? E aí, na cara de pau, depois eu cheguei e falei, professor, na faculdade, tem como não ficar vendo lá? E eu Colocando acho que é isso, você, tipo, Sim. partir de você, esse... Pô, Pois é. eu vou atrás. Porque se você for ficar esperando as oportunidades surgirem... Às vezes, você cria essa barreira de professor e aluno, né? Você tem aquele medo, mas já tava, digo, rapaz, o não, né? Eu já tenho. E agora tem aquela voz forte, eu tenho medo danado dele. Engraçado que foi bem parecido comigo. E hoje em dia a gente vê que essa relação, como a Priscila tá falando, essa relação de aluno e estudante, hoje em dia nós somos profissionais lidando com profissionais que eram os nossos professores. Sim, sim. Então a gente vê que, pô, a gente pode abrir a porta, a gente pode oferecer oportunidades Com para quem certeza. tem interesse. Porque a gente, como estudante na época, a gente vê assim que tem uma galera que fala, meu irmão, velho, não, eu acho que não vai vingar esse profissional pelas Sim, atitudes sim, sim. dele na faculdade. Claro que, obviamente, pode mudar. Mas muito como você lida na faculdade com as provas, com horário, com compromisso, com material, que é difícil. Você leva pra depois, né? Exatamente, você Muitas leva pra vezes você depois. vê que é o mesmo padrão, né? Que você tinha na faculdade e depois E ainda você... digo mais. Às vezes, enquanto estudantes, a gente não nota isso. Mas o seu colega, você tem que tratar e se tratar como futuro profissional. Exato. Então, são aqueles colegas que você vai se juntar para fazer Quem uma você vai lembrar clínica. depois, né? É aquela pessoa que você vai lembrar que estudava muito, que era dedicada, que se esforçava. Não é? E tudo isso, às vezes, cai no esquecimento. Mas lá na frente, quando o paciente precisa de alguma coisa, aí vai lembrar, poxa, a doutora Priscila, poxa, tô com um problema aqui, uma intercorrência pós-operatória que a gente estava falando. Poxa, eu vou lembrar de quem para poder me ajudar? Poxa, eu vou lembrar de Priscila, porque ela é dedicada, porque ela me ensinou, porque E ela vocês- não teve vergonha de sentar e me explicar. Então é isso aí que faz com que você comece a se modelar como profissional. É, exato. E vocês dois são um exemplo vivo disso, né? Porque vocês saíram da faculdade namorando já. Não. Não. Não, foi Na na faculdade, prova. não, desculpa, Na na residência. residência, Na na residência. especialização. É. E como é que é, hein, trabalhar em casal, velho? Trabalhar junto. Vocês estarem praticamente Rapaz. 24 horas por dia.
falando de dente, de cirurgia ou não, ou falando de coisas de casa. Como é que consegue distinguir esses dois mundos, hein? Você consegue ver muito cabelo? Então já tem uma noção. Ó, eu Aí, meu amor, conheci. Porque ela me Luiz conheceu cheio com de muito cabelo. Conheci Luiz cheio de cabelo, viu? Isso aí a gente tá falando Ó, muito tô tempo, lascado, não. então. Nós estamos falando de 4 anos e meio, né? 4 anos e meio. É, por aí. Mas de relacionamento 2017. já? 3 anos e meio. 2017 pra cá, tem quanto tempo? 4, vai fazer 5 2018, na verdade, né? 4 2018 anos. a gente começou. É. Foi? Ih, Abril de né? 2017. Já quero. Na verdade, Vitor, a gente começou, quando a gente começou na residência, com 2 ou 3 meses depois da residência, a gente já começou a namorar. Ou seja, foi muito no início. São 3 anos de residência. Com 3 meses de residência, a gente já tava namorando. Mas 3 meses Mas também bem imagine, intensos. não, é justamente. Sim, não. Das 24 horas, a gente passava 20 horas É. no hospital Você em conhece a atividade. pessoa, Pois Então a você gente conhece. conhecia. O tempo inteiro, né? Porque a residência, eu não sei das outras, né? Posso falar da que eu vivi. A residência lá é muito puxada, então esses 3 primeiros meses é o chamado de treinamento. Então é para você ver tudo dentro de 5 hospitais, né? A residência não é em um hospital só, são em Acho 5. que até mais. Viu? Ou 6, né? Enfim. Você Vocês Sim. faziam rodízio nesses Rodízio. hospitais todos. Então, a intensidade, né, do convívio com as pessoas é gigantesca. E a né? intensidade Você sob fica pressão, porque sob tipo, você pressão. tá ali pra Você fazer... não pode, né? É de domingo a domingo. E a Integral. depender da semana, toda semana você tinha arguições, Você tinha que apresentar que era uma sobre aula. determinado tipo de fratura ou determinado tipo de paciente. Você tinha que gravar aquilo ali, fazer perguntas. Se não acertasse, você dava Se não- plantão a mais, enfim. E Ainda era tinha muito aula, intenso, né? Mas começou, na verdade, a gente se bicando um pouquinho, não foi? Na verdade, a gente começou a dar muito plantão junto. E aí, tinha uma menina, pelo menos pra mim foi assim, né? Não sei se pra ele foi em outro Diga que momento. foi, pô, diga que foi. Mas Tinha eu acho uma que sim, menina, foi a mesma é. coisa que eu tava pensando, enfim. Tinha uma menina que ela... Graças a Deus. Tinha uma menina que ela até desistiu da residência durante esse período de treinamento. E aí a gente tava dando plantão com ela e tal, e Luiz sempre foi assim, brincalhão e tal, e ele brincava com algumas coisas e eu ria, né? Falava alguma coisa Se e tal. riu, Começou a rir, então. esquece, Aí do esquece. nada essa menina começou a falar, rapaz, vocês até se dão Combina, bem, né? Aí eu, essa menina tá doida, você já fica naquela, né? Só que só dela falar, você começa a pensar sobre, né? É uma coisa assim É instintiva. aquele gatilho, né? Aí ela começou a falar tal, e aí vai, você começa a pensar Olhar com os sobre, outros olhos. olhar com outros olhos. Eu lembro que começou a ter uma coisa diferente, porque eu era muito bonzinho. Eu acho que eu ainda sou bestinho, eu era muito besta. Não é besta. Bestinha não, ela é besta. Então você falasse assim, ó, poxa, me leve ali, por favor. Aí eu já tinha dado plantão, ainda assim eu ia e fazia. Tinha 1 hora pra dormir. É um Aí tipo. Só ele que aí ia- ela chegava, você é maluco? Como é que pode Eu era você estar estressada fazendo na isso? rede, não sei nem o que eu tinha. Eu era estressadíssima, eu acho que era... É o calor do momento ali. Não sei por que você trabalha 20 horas por dia. E aí ela dando seis sempre, plantões. ela sempre reclamava. Eu me incomodava por ele. Tipo assim, ele. eu tomava as dores dele. Porque às vezes eu era punido por outras coisas que eu não tinha nada a ver, mas eu tava no meio porque eu tava ajudando um fulano nesse. E ele não falava nada, entendeu? Não, deixa lá pra não... E eu queimar não fulano. entregava ninguém, eu não gostava de fazer isso. Era o bom camarada. É. Aí Só que vocês demais, saíram de... demais. Aí começaram a namorar e saíram de lá direto pra cá. Pois é, ela chegou, eu estou indo. Aí eu falei, bora. Isso. Ou eu ficava lá, ou ele vinha. Como a logística de Gustavo, né? Meu filho já tava tudo aqui, já tava tudo encaminhado aqui. Aí ele achou melhor vir. Até que a gente tinha mais oportunidades lá, né? Aqui, é lá, é. Tinha mais oportunidades lá. Inclusive, porque todo mundo conhecia. umas 2 semanas antes, eu recebi uma Ele proposta de recebeu, trabalho. Luiz recebeu umas 3 propostas assim, de professores, né, dele. Pra E ficar aí, trabalhando pra como... ficar. Acompanhando eles e participando dos hospitais. 3 Tudo professores. em cenário hospitalar, né? Sim. Só que assim, era mais pra mim as propostas, né? Sim. Lógico que eu estando, vai chegar um momento Acabar que... agregando o valor da não ia Priscila deixar. também, né? Mas aí a questão principal... E tanto que a gente ficou ainda na dúvida, né? Mas existem 2 pontos que foram providenciais, assim, pra optar por vir pra cá. Sendo que aqui era 0, né? Aqui você já tinha Não, alguma zero, coisa zero. em Na mente? cara e coragem. E como é que foi essa transição? Tipo, sair de lá sem nada, porque tipo, sem nada não, mas assim, sem nada fixo de trabalho ainda, você teve as propostas, só que Priscila não. Fez, pô, vamos voltar pra Maceió pra montar o nosso consultório e a gente daí começar. Na verdade, foi essa vontade que eu acho que ele ia dizer, nossa, de ter uma independência no que a gente ia fazer. Porque Luiz, ele tem uma cabeça muito aberta, assim, ele é muito empreendedor, ele estuda muito essa parte. E da minha família também é muito assim. Então, a nossa cabeça é muito aberta para ir além,
entendeu? Então, talvez a gente nunca vai saber disso, né? Se a gente ficasse lá, talvez a gente ficaria muito preso, né? Entendi. Sempre ficaria por trás da Sim, pessoa sim. que chamou. Da sombra entendeu? da pessoa que você tava lá, né? E isso aí não era o que a gente queria. Então, a gente começou a pensar, não, vamos meter a cara, arriscar, seja o que Deus quiser. E lá a gente pode ultrapassar os limites que a gente poderia ter aqui em Salvador. E tendo autonomia, né? E ter autonomia. Independência. Fazer do nosso jeito, né? E aliado a isso, né, a gente teve a questão do Gustavo, né, que Pesou assim, bastante também. a mudança dele vir pra cá. E ela tem como foi uma questão muito difícil, a separação dela com o Gustavo por 3 anos, imagine, você ficasse Sim. seu filho durante 3 anos. Punk, velho, punk. É muito difícil, era aquela correria para ela poder passar um dia aqui com ele, voltar, me buscar e levar ela na rodoviária, enfim, no aeroporto. E isso acabou me deixando uma certa pulga na orelha, né? Porque ela via Salvador como um local de muita... Distância. Eu criei um trauma, assim, da cidade. Apesar de não ter nada a ver, Salvador é maravilhosa. Amo de paixão, até pelas pessoas, tudo. Mas eu acabei criando um bloqueio, né? bloqueio, né? Trauma é um bloqueio. Tipo assim, eu associava o meu sentimento de estar longe com o lugar. Com o lugar, entendeu? sim. Sabe Então- quando você chega num lugar que você... Sei lá, um dentista, tem gente que tem medo de dentista. Chega no dentista, sente o cheiro, escuta o Não se barulho. sente bem naquele local, não se sente né? bem. Inseguro. Pronto, era isso que eu sentia, sabe? Eu, poxa, eu tô aqui, Acho que por tá conta faltando alguma da coisa. distância também que você tinha com os familiares aqui, Então, né? Então tinha tudo isso muito pesou, isso. né? Mas essa questão do relacionamento, você perguntou como é que é, né? Trabalhar Porra. junto. A residência foi um grande ensaio pra gente. Lá um Mas ensaio. eu acho que, assim, passa a ser diferente, porque na residência vocês ainda não são profissionais, entre aspas. Se a gente, Sim, vocês estão mas a ali... gente trabalhava como se fosse, porque a gente tinha uma responsabilidade muito grande. Profissionais sim, mas empreendedores não. Não, zero. Aí não, que zero. eu É. pergunto, entendeu? Porque, tipo assim, dentistas, nós somos. Empreendedores, alguns são. E vocês são um casal Sim, sim. de empreendedores cirurgiões dentistas. Ou seja, já Sim, está em sim. outro patamar. É outra coisa. É saber diferenciar a grana que entra no meu consultório e do meu consultório e a grana que entra para mim, doutora Priscila, doutor Luiz, é diferente disso daqui. Como é que a gente vai pagar as contas do consultório? É com o nosso dinheiro ou com o dinheiro do consultório? Isso Essa aí visão eu porque- posso dar graças a Deus que o meu sogro ajudou bastante. Meus pais são dessa área de consultoria de empresa, tudo. Então a gente tem Administração. administração. Então, Ajudou, né? Ajudou, Eles também mas a não, responsabilidade é não, nossa, não né? dão 100%. Eles mostram um caminho, mas que a gente... se vira. Já né? ajuda bastante, né? Mas já Claro, é um claro. passo que ajudou Mas demais. eu digo assim, em questão de relação, porque, por exemplo, você trabalha com Gabi, sua digníssima. Você tem que Salve, saber. Tá ali. Às vezes você pode ter acabado de brigar com ela de manhã cedo, que você estava tomando seu café, e trabalhar junto. Então, eu tô falando Então. assim, em relação a essa relação mesmo de marido e mulher, de namorado e namorada. A gente teve esse ensaio durante a residência, porque a gente não podia transparecer que a gente era namorada. Porque lá é? não A gente podia. não queria ainda tinha isso. influenciar, né? Porra, tem pior ainda, né? Então, a Nossa. gente sabia, mesmo quando a gente brigava muito, né? Não E ninguém sabia, porque a gente não misturava dava. as coisas de jeito nenhum. jeito nenhum. É muito De difícil, jeito né? nenhum. Mas acontecia. Quando ela fazia alguma coisa que eu não gostava, ou que eu achava que tinha que mudar, eu falava na frente de todo mundo. Ela da mesma forma. Mas isso era com todo mundo. Todos os Então colegas não falavam, é questão né? de você é namorado dela, então Passa a mão na vamos cabeça. passar a mão na vocês cabeça estarem dela. escondendo alguma coisa, vocês eram o mais transparentes possível naquele momento ali. Até por Transparecia respeito aos muita colegas, coisa. né? Sim. Por Tanto respeito é aos que colegas. até o nosso terceiro ano, que era o último ano, o chefe nem imaginava que a gente tava junto. Então, Ele acho quase que- infartou, eu Quase acho. infartou Quando quando soube. soube. Então, acho que a gente conseguiu segurar bem essa onda de relação. Mas depois disso, né, quando a gente veio pra cá, que a gente casou, morar junto, é outra pegada já, né? Outra coisa. E montar o consultório, já é uma empresa. Então, a gente... Até hoje, de vez em quando, a gente começa a tentar dividir as coisas, porque a gente percebeu que quando é muito misturado, a gente acaba entrando em atrito, né? E a gente percebeu que tudo tem que ser dividido, porque senão você Senão, começa... às 6 horas da manhã você vai estar comendo o seu pão com queijo e falando da extração do siso. Justamente. E aí, por exemplo, essa parte financeira, eu sei que o Luiz sabe muito mais do que eu. Ele estuda isso aí desde os 15 anos. Então, velho, fique com você essa parte, porque você é muito melhor do que eu. Então, você tem que saber diferenciar o que é que você é bom. Então, exato. fique nessa parte, né? O que é que Saber Luiz- dividir as saber atividades dividir. e os direitos e deveres. Falar, você é bom nisso? E durante até a montagem do consultório, né, da clínica, eu comecei a perceber que ela é muito boa em relação à gestão de pessoas. Sim.
Que é um dos principais E pontos, né? eu sempre tive um pouco de dificuldade em relação a isso, né? E aí a gente começou a perceber, e foi daí que foi tendo atribuições na empresa, né? Como empresa agora. E aí a gente conseguiu começar a dividir a coisa. Mas até então, no início, era misturado, até porque não tinha tanto recurso para isso, né? Eu misturava um pouco as E coisas qual da foi o casa com a maior empresa. desafio de vocês? Tipo, sair de lá pra cá. Começando daí, pra mim nem tanto assim, porque pra mim aqui é minha zona de conforto, né? O lugar. Mas, Mas vamos falar como um recém-formado. Porque, sim, tipo assim, sim. todo mundo que é recém-formado fica se perguntando: o que é que eu faço agora? Eu vou pra especialização? Eu vou pra especialização mestrado? Eu vou trabalhar em consultório particular, em clínica popular? O que é que eu faço da vida? Pra mim, eu tive uma certa ansiedade, eu posso dizer, porque eu tava vendo todo mundo, você, Bruno, todo mundo que Sim. andava com a gente na faculdade, já São tava, 3 anos sem já já tava trabalhar 3 anos na minha praticamente. frente, entendeu? É, exato. Na minha cabeça, assim. É como se eu tivesse 3 anos ainda Parado no estudando. tempo. E vocês já estavam com tudo É feito. porque você E- fica naquela ociosidade. Sim, sim. Ociosidade não, mas tipo, você fica ansioso porque você está trabalhando, você está estudando. Poxa, enquanto já os tenho outros quase estão- 30 anos, sei lá. Você é nova, mas eu quase sei, 27 anos Eu tô aqui estudando. e nunca ganhei dinheiro. Tudo bem que em Salvador a gente já trabalhava algumas coisas, né? A gente dividia sempre. Eu entrei na Trabalho. residência com 23, terminei com 26. E aí, com 26, na verdade, eu iria iniciar a minha vida, né? Então, é como se eu fosse realmente recém-formada aqui, né? E aí foi... Na verdade, a gente já tinha nossos planos meio que traçados, né? A gente só não sabia por onde começar. Então, Na esse é verdade, a essa. maior dúvida, né? Mas são planos que não tinha nada Não concreto, tinha nada. né? E aí foi até engraçado essa história de como tudo começou a iniciar, né? Que foi pelo SUS, né? Que o Luiz pode contar melhor do que eu. Porque foi ele que encabeçou esse início aí de Sim, é recém-formado. massa também vocês falarem sobre isso, porque, tipo assim, muitas pessoas só veem dois ramos, basicamente, da odontologia, que é consultórios particulares ou convênios. Só que também tem uma terceira via, que é a via do SUS. Como é que é trabalhar pro SUS? Tem como trabalhar, tipo, tem como algum paciente, alguma pessoa que quer os serviços do SUS ser atendido como dentista? Claro que tem os postos de saúde, os PSFs e tudo mais, mas, tipo assim, eu preciso fazer alguma secção, alguma biópsia no ramo da mandíbula. Como é que a gente faz isso? Onde é que eu consigo? O dentista normal de PSF faz? Tá ligado? Eu acho que é uma dúvida que passa muito na cabeça do paciente. Porque além desses 3 ramos que a gente tem um leque de opções aí, né? Na verdade, quando a gente chegou aqui, como a gente tinha dito, né? Não tinha absolutamente nada a não ser os amigos, né? Que você, o próprio Dr. Bruno, abraçaram a causa e começaram a dar algumas oportunidades e tudo. E eu, imagine, eu tinha todo um futuro já traçado em Salvador e parei tudo por conta dela, né? Eu sabia que mesmo se eu tivesse separado dela, eu não estaria feliz, né? Eu sabia que eu não ia estar feliz. Oh, Então foi por isso Foi que eu resolvi vir pra cá. Mas aí você imagina, eu já era praticamente um pai de família, né? Morava junto, tinha o Gustavo, né? Que de Dividindo certa forma eu contas. trato como um filho. E não tinha como prover a casa, né? Não tinha como zero. prover a do casa. zero, do zero. Por sorte, o meu sogro havia comprado um apartamento em outro local, por conta da questão também Não, do Pinheiro porque- e tudo, enfim. E aí preferiu trocar uma casa por um apartamento. Até porque eles já estavam, os filhos já não estavam morando com eles, enfim. Tem Um tanta lugar despesa, melhor. né? A casa é muito E grande. sobrou essa casa, que estava à venda para terminar de quitar o Já tava à apartamento. venda há 2 anos. Já estava à venda há 2 anos. Assim que a gente chegou, nós nos instalamos e tudo, é toda a questão de trocar de uma cidade de estado para Mudança, outro, né? né? Mudança. Imagine o transtorno que é para isso. Quando em 2 meses vende a casa. Ou seja, porra. Deu nem tempo de sentir o gostinho. Nossa. E aí, né, vamos alugar Vamos uma fazer casa outra e coisa. tal. Então foi bem complicado. Mas nesse meio termo, nesse caminho de transição de casa para outra, uma das exigências para a gente manter a casa era eu tomar conta das plantas dele. Das Tinha um plantas? jardim, então não No pode jardim. deixar morrer. Responsa, viu? Responsa. Cuidar de Então- planta e cachorro é difícil, não. Não é fácil, não. Então eu já tinha entrado em contato com alguns hospitais, né? E me dispondo e Isso tal. tudo tu dizendo- metendo a cara, ligando pra Sem todos. saber, Ele o botou no Google. Google. Oferecendo serviços. Hospital em Maceió. Puf, saiu ligando. E aí eu fui tentando conversar para ver, né? A gente falava da minha graduação, que eu era casado com ela, que também é cirurgiã e tudo.
E quando eu tava regando as plantas, e aí aparece essa aqui branca, dizendo que o diretor de um dos hospitais tinha ligado pra mim, pra saber. Foi quando a gente conversou, ele foi muito solícito com a gente, muito solícito. Gostaram também da gente, da verdade que a gente tava mostrando ali. E comprou a ideia de montar um serviço do SUS, de bucomaxilofacial. O que é que vocês fazem aí? Olá. Trauma em face, patologia, extração de dentes inclusos, tudo que envolve a especialidade a gente abrange. E como é que o paciente chega? Como é que ele pode chegar, na verdade? Aí tiveram algumas questões, porque um dado importante que a gente não passou aqui é que a gente chegou em março de 2020, no pico da pandemia, isso, meu querido. quando tudo estava fechado. Então, assim, você já não tinha nada e estava tudo fechado. O que tinha estava fechado, né? Mas... Ou funcionando devagar. Funciona devagar. Não, mas o serviço tinha parado total. de vez. Tanto que a gente começou mesmo, de fato, a operar 5, 6 Bem meses depois, né? Mas a gente ia para um ambulatório, né? Tinha falta de medicações Mas para vocês, no a Brasil pandemia, inteiro. como é que foi a questão de pacientes? Vieram mais, ficaram a mesma coisa? Ou vocês focaram em outra coisa? Pô, nesse meio tempo aí que a gente tá parado, vamos ver se a gente foca mais em marketing, Então, no digital. mudou o perfil do paciente, né? Não era mais aquele paciente de dente incluso, porque o feijão com arroz da gente aqui é dente incluso e implante, né? No consultório bucomaxilo, eu acredito que todo mundo seja assim, né? É difícil chegar um paciente de trauma, um paciente com tumor. Então, o feijão com arroz é siso e implante. Durante a pandemia, mudou um pouco, porque começou a surgir muito paciente de DTM, que é a disfunção da articulação temporomandibular. É isso. Então, cresceu muito nesse perfil durante a pandemia, que acredito que com você tenha sido Também. Muito. basicamente isso aí, né? Então, os atendimentos não pararam, né? Inclusive lá no SUS também, né? Que você perguntou. Lá a gente atende por demanda espontânea. Então, o paciente chega, a gente atende. Então, tem o dia específico, chega por ordem de chegada mesmo, a gente vai atendendo todo mundo. Quando tiver paciente, a gente vai atendendo. atendendo. Pode ser sobre agendamento ou sobre demanda espontânea, Sob demanda. Chegou, a gente vai atendendo. E até lá mesmo, muito paciente com disfunção, com dor miofascial, né? Por conta da ansiedade e tudo, né? Tudo que carrega, né? Essa parte mais psicológica. Então, houve um aumento nessa área durante a pandemia. Inclusive, você também trata muito essa área de uma forma um pouco diferente, né? Nessa parte clínica. E aí me conta um pouquinho dessa parte clínica. Então, como você falou, na pandemia, o que a gente viu muito são casos de DTM, que é a disfunção temporomandibular. São pacientes que começaram a desenvolver ou já tinha isso instalado no seu organismo e acabou agravando essa situação por conta desse novo normal que a gente ainda está vivendo. Ou seja, pacientes que não tinham hábitos parafuncionais de ranger dente, de tocar dente, de roer unha, enfim, passaram a ter esses hábitos por conta da ansiedade. Tudo, né? Por tudo, velho. Você tá em casa saber trancado. o que vai acontecer, Você né? tá em casa trancado, você não pode sair. Se você tem que sair, você vai sair de máscara, com álcool em gel. E isso acaba afetando de uma forma o seu psicológico. Consequentemente, o nosso subconsciente começa a trabalhar muito. Ou seja, pacientes que quando dormem, quando acorda com dor na região do masseter, acorda com dor na região da musculatura da face, porque tá dormindo, tá fazendo movimentos de bruxismo, de apertamento, enfim. Isso aí é o nosso psicológico, Sim, sim. o nosso De forma subconsciente, involuntária, né? de vai forma fazendo. involuntária, dizendo que tem alguma coisa que não tá certa, que tá em desequilíbrio. Então, tipo assim, para ter um caso bem notório, que a minha tia, ela tinha 3 restaurações em amálgamas, MOD. Dessas 3, ela tinha há 30 anos, 40 anos, as 3 quebraram e viraram coroas. Foi mesmo. Então, tipo, viraram canal e coroa. Então, 30 anos ela conseguiu passar de boa com a restauração em boca. E em pouco tempo, Em meses... 6 meses, 8 meses, 1 ano. que foi o Quebrou tempo tudo. Quebrou tudo. E ela vem me perguntar o porquê. Fiz, tia, justamente por conta disso. Teus hábitos mudaram. A sua alimentação mudou. Você que saía todos os dias, 7 horas da manhã, e voltava 9 horas da noite para casa, trabalhando, você tá 7 horas da manhã, até 7 horas até as 9 da noite em Em casa. casa, às vezes não faz atividade Às vezes, física, não tem, né? exatamente. O seu corpo tá pesado, sua mente tá pesado, alguma coisa aí vai ter que descarregar. Quem descarrega são as articulações. Então ela quebrou todos esses 3 dentes, sabe, que virou coroa. Trabalhos que eu fiz no começo da pandemia, no começo de 2020, chegou lá no mês 8, em agosto, setembro, quando já estava voltando meio que ao normal, antes da segunda onda, já estavam quebrando. Então, trabalhos que é para durar 5, 10 anos, 5, 6 meses, 7 meses, estava quebrando por conta disso. Isso aí a gente tem que se adaptar, a gente tem que diagnosticar o paciente para dizer, porra,
tá acontecendo isso aqui, vamos ver qual outra estratégia. Evitar passar broca. Pô, se tá com ansiedade, vamos evitar desgastar o dente, passar broca para poder preservar mais ainda esse paciente. E daí que veio a medicina, a odontologia alternativa, que é mais... Porque geralmente o tratamento clínico desses pacientes é mais pautado em tratamento Multidisciplinaridade. medicamentoso, Isso. da nossa parte, né? Pelo menos tratamento medicamentoso, instalação de prótese para melhorar a oclusão, placa, miorrelaxante, estabilizadora de oclusão, ou quem mais que a gente faz tratamento clínico? Paciente de DTM. Se o paciente tiver epilepsia, alguma doença que... Fisioterapia, né? Psicólogo. Então, além disso, eu sei que você faz alguma coisa diferente, que é essa parte alternativa, né? Explica aí pra gente. Isso, é uma medicina odontologia mais alopática, fugindo um pouco da... Porque como a gente sabe, a DTM, bruxismo, hábitos parafuncionais, a gente não tem tratamento. DTM não tem tratamento a não ser multidisciplinar. Então a gente controla ela. A gente controla os problemas causados pela DTM, recessão gengival, desgastes dentários, dores miofaciais, dores articulares, enfim. E uma terapia que eu já venho usando há 3 anos é a terapia canábica, que é justamente por isso. O que acontece, como eu tinha falado anteriormente, há um desequilíbrio na parte do subconsciente, dos nossos estresses, das nossas ansiedades, da nossa vivência do dia a dia. E na pandemia, como houve um aumento dos casos de DTM, justamente por conta desses exponencial, fatores, diria, né? Bem isso mesmo. Também com isso, houve um desequilíbrio no nosso sistema imunológico, sistema psicológico, sistema físico. Então, aí que entra o sistema endocannabinoide, que como o próprio nome já diz, nosso corpo produz. Ou seja, nosso próprio corpo produz a nossa própria maconha. Seria... O pessoal acha que... a gente fala assim, maconha. Cannabis e maconha é a mesma coisa. O que difere de uma coisa para outra é o termo. Um é mais pejorativo, um é mais preconceituoso, que seria a maconha, que é dos tempos dos escravos que trouxeram a planta para cá, mas também, em compensação, a parte histórica, que é a planta mais antiga do mundo, estudada, cientificamente comprovada, que hoje a gente sabe. Houve um boom nesses últimos 2 anos sobre a medicina canábica. Então, nós hoje em dia temos absoluta certeza que a cannabis... Mas a forma física é diferente. Né? Totalmente, mas ele tem efeitos terapêuticos bem propícios para vários tipos de problemas, como os pacientes que têm doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, autismo. Isso aí já está cientificamente comprovado. Aí já tem, exato. Então, tem pacientes, principalmente crianças, que têm ataques epiléticos, 60 ataques epiléticos por dia. Então, depois que começou a fazer o uso da terapia canabinoide, não é fumar maconha. Fumar maconha não tem nada a ver... Totalmente diferente. Porra, senão não tem uma coisa com a outra. A planta é a mesma coisa. Obviamente que o óleo da planta é diferente do prensado. Sim, que encontra-se na rua, em qualquer biqueira em boca de fumo. Então, é diferente. Esse óleo que uma criança faz o uso, que uma criança que tem 60 ataques epiléticos no dia, que faz o uso e passa a ter 5, 6... Imagina uma família dessa. Totalmente diferente, né? Uma criança de 6 anos tem um documentário chamado Ilegal. Depois, quem tiver interesse para ver... Ilegal? Ilegal. Nunca vi, não. No YouTube, é fantástico. É a busca é uma mãe, é um casal, na verdade, pai e mãe. A filha de 6 anos. Ela tem 60 ataques epiléticos por dia. E a mãe já tinha tentado de tudo. Até que ela fez uma pesquisa e descobriu que... Na gringa, aqui nos Estados Unidos, já tem alguns casos, já de relatos, que falavam que começaram a usar o óleo de cannabis sativa, de maconha, que é o extrato. Você pega a florzinha lá, você espreme, sai o extrato. Nesse extrato tem o CBD e tem o THC, que são as 2 substâncias mais conhecidas dentre as centenas que existem na cannabis, que em conjunto, em sinergismo, ou seja, o conjunto do CBD com o THC, as 2 juntas, vai causar a homeostase, ou seja, o equilíbrio no corpo humano da criança. Então, o que é a epilepsia? A epilepsia é o choque dos neurônios. Então, a sinapse, que é a troca de informações, numa criança que tem epilepsia, é muito mais rápida. Sim. Então, por isso que ela convulsiona, por isso que ela treme, por isso que ela baba, por isso que ela entra naquele choque epilético. A partir do momento que você faz a ingestão do uso do CBD e do THC, tá? E sim, eles têm que ser juntos, não existe só CBD, só THC. Tem que ser os 2 para poder atingir o máximo de efeito. Então,
o que é que o nosso organismo pensa? A gente já tem o sistema endocannabinoide no nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente faz o uso exógeno, ou seja, de fora para dentro, algumas pessoas têm um desequilíbrio. Então, pacientes que têm ansiedade, depressão, Parkinson, autismo, epilepsia, está em desequilíbrio. Você fazendo uso externo vai causar homeostase, o equilíbrio, que é por conta disso. Paciente epilético tem um choque, então o THC fala, opa, tem muita informação aqui, vamos dar uma relaxada? Relaxa. O THC é mais parte psicoativa, então fala, meu irmão, não era para estar acontecendo isso no seu organismo. Tá errado. Então, essa substância ela vai causar A calmaria. A calmaria, exato. Que é o que uma criança nesse estado precisa. Na odontologia, nós vemos hoje, então, hoje em dia, eu tenho 4 pacientes que estou em tratamento Certo. com o uso do óleo há mais de ano. Então, um paciente, ele tem a nefrologia do trigêmeo, certo? Tanto que, antes de chegar até a mim, ele já tinha feito extração do 36 e 37, 36 e 37, ele tinha feito canal, ele dizia que sentia muita dor, não resolveu, fez canal coroa, não resolveu, extraiu, fez implante, sentia dor. Por quê? Porque ele tinha a nefrologia do nervo trigêmeo. Além disso, ele tinha a parafusão de bruxismo. Ele chegou, Vitor, não sei mais o que fazer. Eu deito a cabeça no travesseiro, eu tenho que botar 4 travesseiros para poder dormir, porque eu tô com muita dor. E isso eu vi, ela tirei raio-x de tudo. Raio-x, tomografia, e nada de diagnosticar o paciente. Fiz, velho, isso aqui deve ser problema neural. Não faz sentido. Já tinha feito fisioterapia, estava sendo acompanhado por um psiquiatra, estava tomando medicação psiquiátrica também para poder dormir. Fiz, vamos fazer o seguinte, não quero que você termine, não, eu quero que você pare de usar essa medicação. Vamos conciliar isso aqui ao óleo de cannabis? O que é que você acha? Ele, tu vai me dar maconha? Eu fiz, sim, vou lhe dar maconha pra você. Você quer? Aí ele fez, porra, nunca pensei. Como é que eu posso usar? Eu fiz, olha, é o seguinte, você vai usar esse óleo aqui tantas vezes por dia, tantas gotas por dia, e vai lhe dar esse efeito. Dito e feito. Tanto que esse paciente, hoje em dia, ele está em tratamento parou de fazer o tratamento com a fisioterapia e está usando apenas a placa miorrelaxante, a placa de bruxismo, e usa o óleo 2 vezes por dia. Uma antes de trabalhar e a outra dosagem, umas 5, 6 horas da tarde, para poder dormir. Outro paciente que eu também tenho é o paciente que tem Parkinson. A escovação dele era bem precária. O paciente de Parkinson não consegue fazer escovação. Então, o que foi que a gente indicou? Eu junto com o psiquiatra, que é o Dr. Fred, que é o psiquiatra que eu trabalho junto, que é o meu mestre. Vamos trazer ele tá aqui, né? Sim, vamos trazer ele aqui. Que é o que me apresentou essa medicina alternativa. Então, sempre em conjunto em tratamento com o psiquiatra, o médico responsável, porque você não vai deixar de tomar medicação, você tem que diminuir a dose, você tem que fazer o desmame. Então, esse paciente de Parkinson, ele não conseguia fazer escovação porque tremia. A primeira coisa que eu indiquei para ele foi uma escova elétrica. Já que ele não consegue fazer movimento, falou, escova elétrica. Ele voltou com 2 meses, a higienização já tem melhorado um pouco. Então, a gente começou a terapia canábica. Hoje em dia, ele não passa a usar sem, senão ele não consegue dormir. E os outros pacientes, geralmente, são pacientes de DTM, de bruxismo. E como é que se encaixa o cannabis para DTM? Então, nesse caso, há indicações e há contraindicações. Primeiro, a gente tem que saber se é o perfil do paciente, se ele não tem algum episódio de sensibilidade. Como eu falei, nosso corpo humano produz endocannabinoides, já produz a nossa própria maconha. Então, tem algumas pessoas que têm mais do que outros, os receptores, CB1 e CB2. Esse CB1 é o sistema imunológico, CB2 são os sistemas periféricos. Então, a gente tem que saber se esse paciente realmente é necessário fazer. Não é todo mundo que pode fazer o óleo, certo? Além do óleo, você pode também vaporizar, que o efeito é mais rápido. Ou seja, você compra o vape, não aqueles USB. É o vape. Aquele pendrive? É aquele pendrive que fuma em festa. É um vape específico que em tantos graus de temperatura vai queimar e vai dar tal efeito. Então, esses casos de DTM, de epilepsia, de bruxismo, de Parkinson, sim, tem indicações. Paciente de DTM, quais indicações? A maioria desses pacientes tem a qualidade de sono horrível. Você faz um questionário para ele, fala de 0 a 10, qual a qualidade do seu sono? 4, 5. E a gente passa um terço do nosso dia dormindo, um pouco menos, um terço. Então, isso aí vai diagnosticar praticamente como é que vai ser a consequência desse seu bruxismo, seu DTM. Você dormindo bem, a qualidade da tua sono vai ser melhor, você vai acordar mais disposto, você vai ter uma condição de vida mais favorável. Então, a primeira causa e efeito é aí, a qualidade de sono, qualidade de vida. Porque você vai estar dormindo bem, o teu sono, você não vai apresentar os hábitos parafuncionais, ou seja,
Você vai estar mais relaxado. Pô, é isso que eu falei. Se é o que é que causa o bruxismo? Causa, entre aspas, que não tem uma causa específica. Fator Qual é a teologia? psicológico, né? Fatores psicológicos. Se você está dormindo mais relaxado, ou seja, desliga o interruptor, você vai apagar. Só que você não acorda de ressaca, como você tomou um ansiolítico. Sim, sim, Pô, tomei tem um taxa muito- preta, tomei um Rivotril. Não tomei um consegue fazer nada no clonazepam. outro dia, né? Você acorda meio grog, você acorda meio... ainda Ressaqueado aéreo. da droga. Você fica com ressaca por conta da medicação. Já com a cannabis, não acontece isso porque o nosso próprio corpo humano já produz. Não é uma droga que vem de fora. Então, só vai estar estabilizando. Estabilizando os fatores causadores, ansiedade, estresse, tal. Facilita também você controlar as consequências. Mas Poxa, na é muito verdade, interessante isso aí, né? mas isso aí Interessante é- demais que dá um episódio só disso Pô, aí. é exato. Né? Dá um episódio só falar A gente disso, tem porque que focar nisso aí as depois. os tratamentos das Mas causas... um parênteses, você na verdade foi pioneiro, né? Nessa questão Então, aqui em Maceió. Exato. Aqui no estado temos alguns médicos, psiquiatras que fazem a prescrição. Só que no estado eu fui um dos primeiros a fazer a prescrição de cannabis odontológica, ou seja, para pacientes que precisam por conta de dentes, ou seja, dentes e todas as suas estruturas circunvizinhas. Então, sim, eu continuo prescrevendo cannabis e eu acho iradíssimo falar nisso, principalmente E por tem conta... resultado, né? Porra, tem. Eu falo por experiência própria, não só por experiência própria, mas também através de artigos científicos. Estou em vários grupos de pesquisa de prescritores, tanto médicos quanto médicos veterinários, dentistas que prescrevem. Então, o boom da cannabis medicinal vem aí. A gente viu nesses 2 últimos Inclusive anos... nos Estados Unidos tem Os aumentado caras bastante a ganhando muita indústria. grana com isso, muita grana. Até então, aqui no Brasil não se faz possível por conta dos direitos autorais, vamos dizer assim, das indústrias, das farmácias. Mas isso é questão de tempo até cair. Vamos marcar um episódio só disso aí. Vamos falar. Porque tem Vamos. coisa pra, tem muita Vai ser irado. pergunta, Até pra mas... vocês, no ambiente cirúrgico, Sim, como sim, eu quero pré-operatório, entender mais, pós-operatório, realmente, para fobias de pacientes que não conseguem entrar no consultório sem tremer, você fazer um uso de algumas gotas antes do procedimento, o paciente vir fazer, porque vocês sabem como é tenso, né? Fazer um procedimento com o paciente que está Sim, nervoso, a né? anestesia demora a pegar, o paciente fica, enfim. Então, é um dos maiores desafios e assim, além disso, é um dos maiores que eu tenho, maiores sonhos que eu tenho, essa parte de inclusão. Tipo, inclusão não só de pensamentos, de ideologias, que eu acho que é bom, mas também de inclusão de pessoas. Do tipo, eu poder tratar qualquer tipo de pessoa. Vamos deixar de lado essa parte financeira, porque a gente eu particularmente abro mão de ganhar grana para poder fazer um tratamento que eu vejo, pô, esse tratamento vai ficar irado no resultado final. Sim. Não é que eu perca dinheiro, eu deixo de ganhar. Eu tenho lucro, eu vou. Mas eu fico muito Vai mudar mais... a vida daquela pessoa, Exato, né? velho. Eu fico muito mais incentivado a querer mudar a vida da pessoa com um sorriso, do tipo, aconteceu essa semana. Eu mandei mensagem pro paciente, e aí, como é que tá o sorrisão? Ele fez, meu irmão, tô adorando. Ele fez, doutor Vitor, tô adorando. Viu não que eu mudei de foto, o perfil tá até sorrindo. Aí eu fiz, caralho, que massa, velho. Então, isso aí, essa parte da inclusão, é um dos meus maiores sonhos, velho. Os maiores objetivos que eu tenho com a Então, o odontologia. seu sonho dentro da odontologia é isso aí. É inclusão. E de vocês? Pois é, eu já estava pensando nisso Diz porque aí. segue um pouquinho a sua linha. Eu falo de casal, tá? Até porque vocês trabalham juntos, né? Então, Justamente. mas acho que tem que ter de pensamento certa igual, né? forma. Um pouco, né? Mas eu acho que trabalhando eu consegui suprir um sonho que vem lá da residência também, né? Para quem não sabe, foi da residência da UFBA, em convênio com as obras sociais Irmã Dulce, e nós temos a figura de Irmã Dulce muito presente. Ela estava aqui escondida em algum cantinho A aqui. gente levou pra casa. Depois do casamento, a gente levou ela pra casa. Mas mensual, ela bem de tá trabalho aqui, aí. ó. Tem uma miniatura. Onde você Esse aí vier a no gente ganha do consultório, paciente. aí, ó. Em todo canto tem a alguma, gente tem pequenininha. uma figura de Irmã Dulce que é muito presente aqui na nossa vida e no nosso relacionamento também. Pessoa de um total. Então, o que acontece? Ela dizia que a maioria dos pacientes que chegavam ali é porque já foi batida a porta na cara delas por muitas vezes. São pacientes que muitas vezes pegam dinheiro emprestado para chegar no seu consultório, se endivida para poder estar ali esperando um minutinho de conversa com você, né? Para poder... Ela percorre tanta coisa que acorda 4 horas da manhã para chegar no seu consultório, e aí você às vezes está chateado com coisas fúteis, e Acaba você não dá um expondo aquilo, sorriso, né? você não dá uma atenção. Muitas vezes o paciente quer isso.
E um grupo de pacientes que não tem nada disso, né, ou muito pouco, são os pacientes com necessidades especiais. Né, e que a gente já vinha, graças a Deus, a gente tinha uma vivência muito importante, interessante com o doutor Joaquim Dutra, em Salvador. E eu, na própria graduação, a gente estava falando de estágio, eu já tinha um estágio também de 1 ano lá, como graduação ainda. E graças a Deus eu e Priscila, né, graças ao apoio dela também, a gente está conseguindo implementar um ambulatório com a presença dos pacientes especiais. Então a gente observa muitos pacientes já cansados, os acompanhantes muito cansados de estar vendo o paciente sofrer, sentindo dor de dente, né, tendo várias causas ali que pode estar influenciando no dia a dia. Que interfere no... Burocrática e má vontade também, né? Então, assim, a gente se desdobra para fazer o possível para atender esse tipo de paciente. Então, se você disser que de sonho, de certa forma, eu já tenho esse sonho sendo realizado. É inclusão também, né? Sim, sim, passa a ser. E Né? graças a Deus também o hospital ele dá um suporte muito interessante para a gente. Introduzimos a cadeira odontológica para avaliar melhor os pacientes. Então, assim, tem sido uma experiência magnífica. Para minha parte, basicamente, vem dessa nossa vivência, né, lá no Hospital Irmandúcio, porque só quem passou por aquele hospital que sabe, né? É uma coisa totalmente diferente. Mas dá pra sentir na vibe de vocês aí. A atmosfera de lá. Isso, assim. que a atmosfera de lá devia ser muito leve, muito boa. Muito. Não é só a gente, não. Qualquer pessoa, assim, dos serviços gerais, a direção, você vê que é diferente. Trabalhar lá é diferente. Alguma coisa é diferente. E o meu sonho seria ter uma estrutura daquela aqui. Assim, sabe? O hospital de Irmandúcio acolhe todo mundo. É uma multidão de gente, assim, você não tem ideia. Uma multidão de gente sendo atendida por todas as especialidades. O centro cirúrgico equipadíssimo, não deixa a desejar em nada, né? Qualquer Nenhum outro hospital particular. Vitor, não falta nada. Então, eu percebo que aqui em Alagoas tem muita deficiência, né, nessa parte assim, de SUS, de falta material, de estrutura. Então, acho que meu sonho seria mais voltado nessa parte, assim, de ter uma estrutura também para essas pessoas que precisam, né? E tem toda a dignidade que todo mundo tem que ter, né? Independente de plano de saúde, né? Todo mundo tem que ter essa dignidade, o direito, né? Acesso, Direito à direito saúde, ao né? acesso à saúde, A né? bons profissionais, né? E se depender de nós, vamos atrás. Vamos né? atrás. Se Vamos todo mundo. Vamos atrás. Estou satisfeita para o nosso primeiro episódio. Pô, foi Eu iradíssimo. sei. Até que demorou um pouquinho, Rapaz, né? gostei. Uma delícia, viu? minha Bahia. Demorou o quê? 15 minutinhos? 15, uns 20, acho que mais, por acho aí, que por mais. aí. Pessoal, então estamos encerrando o nosso primeiro episódio aqui do Odon Talk. Vocês conseguem encontrar esse episódio no YouTube e no Spotify, tá? Doutor Vitor, onde é que eu te acho nas redes sociais? Lá no Instagram, lá através do @VitorMaiorano. Aí no dia a dia a gente vai falando besteira, a gente vai postando casos clínicos. Vamos lá, todo dia tem alguma coisinha Tem diferente. alguma coisinha, né? Tem. E você, Luiz? No Dr. Luiz Cardoso, Dr. Luiz Cardoso, com S. Ela, Santana. Não fala isso, ele tá muito abaixo de mim. E o meu, @PriscilaVitalF, tá? Fiquem ligados para os próximos episódios. Valeu, galera. Até mais. Valeu.